Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor ilumine cada caminho que você tem que andar e te dá direção e te dá discernimento em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos, cansados, fadigados, que o Senhor dê saúde àqueles realmente para restaurar as suas forças. Senhor, que o Senhor possa visitar os que estão nos leitos de enfermidade, levantar, meu Pai. Que o Senhor traga cura, meu Deus, em nome de Jesus, sobre cada vida, cada ouvinte, meu Deus, essas almas que estão intercedendo, porque Tu és o Deus do milagre, meu Deus, Tu és o Deus que cura e levanta em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos estar vivendo na obra do Senhor em todo momento. Precisamos estar vivendo na obra de Deus, cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Precisamos sair um pouco das coisas do mundo, porque o mundo nos engana, meus irmãos. O mundo nos engana. Precisamos ficar ligados em todo momento, nos encher da presença de Deus e não andar nas concupiscências do mundo. Mundo. Vivemos no mundo, estamos no mundo, dependemos de muitas coisas ainda que estão no mundo. Dependemos do alimento, dependemos de tantas coisas. Precisamos entender também que temos uma guerra no mundo espiritual, uma guerra travada no mundo espiritual. E muitas tentações que o homem sofre, muitas das ações que o homem acaba fazendo, é porque ele é tentado. Ele não entende esta tentação que ele sofre. Nós temos este fruto da ciência do bem e do mal dentro de nós, no qual, se nós formos instigados a praticar o bem ou instigados a praticar o mal, meus irmãos, somos influenciados. Dentro do homem há todos os sentimentos como o homem não conhecia o mal, mas quando ele começa a desobedecer a Deus e abriu essa dimensão no mundo espiritual e ele passou a conhecer o mal exatamente porque desobedeceu a Deus. Porque essa brecha entrou no homem por causa da desobediência. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, quando Adão desobedeceu, ele abriu no mundo espiritual uma dimensão no qual todos os que nascessem passaram exatamente a ter essa abertura no mundo espiritual, nas suas vidas realmente, que é essa ciência maligna, essa ciência do mal. Então, Satanás, ele usa exatamente esta porta de entrada nas vidas das pessoas para dirigirem e instigarem os seus pensamentos. Então, aquela guerra do bem e do mal, meus irmãos, que muitas vezes nós vemos, ela realmente existe, tá? Ela existe. Então, nós precisamos entender que a influência das ações espirituais malignas, meus irmãos, ela tem um poder muito grande para exatamente fazer as pessoas se odiarem, se matarem, se destruírem. Então, nós precisamos buscar dentro da palavra de Deus e ter discernimento. Então, nós vivemos nesta luta, porque o que mais Satanás faz é levantar as ações malignas, meus irmãos, os sentimentos de ódio, de ira, de raiva, de rejeição contra as vidas. Esse mal está em nós, meus irmãos, esse mal está em nós. Mas Satanás, sabe o que ele faz? Ele instiga esse mal. Muitas vezes esse mal está adormecido, está parado, mas muitas vezes o diabo, ele vai mover esse sentimento. Nós pegamos Caim, quando houve ali a primeira morte, no qual Caim tirou a vida do seu irmão. O Senhor diz para Caim que o mal está à porta do seu coração, mas cabe ele dominar. Quer dizer, o Senhor se revela ainda a Caim, fala: Caim, olha, o mal está à porta do teu coração, mas cabe você dominá-lo. Nós vemos que lá em Gênesis 4, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta,
Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se fortemente e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, é certo, não será aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta sobre ti, será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4. É uma situação, meus irmãos, que nós vemos que aqueles homens estavam levando ali uma oferta ao Senhor. Amém? Eles estavam levando uma oferta ao Senhor. Eles estavam ainda nesta comunhão com Deus. Amém? Nós vemos que os dois levaram uma oferta. Os dois levaram uma oferta. Mas a palavra do Senhor diz que a oferta de Caim não foi aceita. Por que a oferta de Caim não foi aceita, meus irmãos? Muitos pregadores aí usam uma situação que a gente tem que ter discernimento, meus irmãos. Senão... porque Caim pegou qualquer coisa da terra e Abel trouxe o melhor. Para usar isso como... Traga o seu melhor, uma oferta, meus irmãos. Nós temos que ir no mundo espiritual. Essa conversa que Caim pegou um pedaço de mato e levou para Deus e Abel deu o melhor, e por isso que foi aceito que ele deu o melhor, é para tirar do cristão assim, ó, não adianta você dar moedinha, você tem que pegar o teu melhor do teu bolso. Não, meus irmãos, não é isso que Deus quer, tá? Na verdade, a oferta de Caim não foi aceita porque já havia um sentimento no seu coração contra o seu irmão. Contra o seu irmão. Havia esse sentimento contra o seu irmão. Por isso que a oferta exatamente de Caim não agradou ao Senhor e não foi aceita. Mas Abel levou uma oferta e o Senhor atentou o coração de Abel, um coração puro, meu irmão. Aleluia. Qual é a oferta que o Senhor atenta, meu irmão? Aquele que esquadrinha os corações e sabe das intenções do coração do homem. É tremendo quando nós vamos e andamos com Deus. Mas tem uma coisa, o Senhor está falando para Caim, amém? Se não fizeres o bem, não será aceito. Quer dizer, Caim já estava exatamente com o seu coração, com sentimentos contra a vida do seu irmão. Já estava com sentimentos. E Deus avisa ele para que, se ele fizer as coisas certas, ele vai ser aceito também. Ele tinha que estar realmente tirando aquela ação de dentro do seu coração, porque o Senhor diz que o mal já estava à porta. Deus já esquadrinhou o coração de Caim. Deus sabia o que Caim tinha dentro do seu coração, mas estava o mal à porta. Satanás estava instigando com aquela inveja dentro do coração, com aquela ira, meus irmãos, o coração de Caim. E nós vemos que ele acaba matando o irmão. Aí que eu digo, meus irmãos, essa é a ação que entrou no coração do homem. Essa é a ação do mal que entrou no coração do homem. Esse é o fruto da ciência maligna que está no coração de todos os homens. Está no meu coração também, meus irmãos. Está. Se eu não tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, se eu não andar na palavra de Deus, porque eu não posso andar na minha natureza humana, meus irmãos, porque ela é caída. E principalmente, quem me reveste é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Amém? Então, meu homem, quando ele é regenerado, nós precisamos ser transformados em todo momento. Nós precisamos se encher da presença de Deus, aleluia, como estava Abel naquele momento. Abel estava com o coração puro, aleluia, por isso que a sua oferta foi aceita. É tremendo quando nós vamos se apresentar na presença de Deus e quando nossos corações estão realmente puros, sem maldade, sem dolo, a nossa oração, meu irmão, ela sobe, aleluia. A oração do Pai Nosso nos ensina muitas coisas, aleluia, que nós não devemos reter o pecado, nós temos que liberar o perdão, meus irmãos, no mundo espiritual, porque Satanás, ele vai tomar proveito da maldade que está no coração dos homens. Satanás vai tirar proveito de todo o sentimento que está dentro do seu coração, porque ele te conhece, ele te sonda, meus irmãos. O diabo sabe
E quando ele te instiga para você ficar irado, revoltado, cheio de ciúmes, né? Quantas pessoas ouvem alguma situação e essa situação dos ciúmes, dentro da igreja, há muito disso, meus irmãos. Às vezes tem um irmão sendo usado por Deus, há uma disputa. Talvez é porque não se preparou, meus irmãos. Eu digo que se todos nós se prepararmos e tivermos um coração puro, Deus vai nos usar. Mas o fato de Deus estar usando algum irmão que realmente Deus está libertando, aleluia, isso não faz o irmão superior a nós, meus irmãos. Aleluia. Pelo contrário, nós temos que ter a alegria que Deus está usando o corpo de Cristo para libertar, para curar. Meus irmãos, é tremendo quando nós pegamos algum irmão que realmente tem uma sabedoria na palavra, tenha discernimento na palavra e seja usado por Deus. Nós precisamos entender, ter discernimento em todo momento. A palavra do Senhor nos edifica, ela faz para nós um escudo. Por isso que eu bato sempre. Se você realmente está meditando na palavra, e quando você anda na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, você não vai deixar o dolo dos sentimentos da carne habitarem dentro de você. Antes, você vai dominar, porque o Senhor nos deu um espírito de domínio próprio. Nós temos o domínio próprio, não podemos nos entregar a esta fraqueza da carne, meu irmão. Todo sentimento mal não é de Deus. Pastor, eu posso ficar... Não, você tem que arrancar. Você tem que arrancar, meus irmãos. Nós temos que arrancar exatamente todas as coisas do nosso coração. Temos que arrancar, não pode habitar pensamento mal nenhum dentro do seu coração. Nem desconfiança, nem maldade. Meus irmãos, nós temos um coração que às vezes pensamos que somos superiores aos outros, não somos superiores a ninguém. Meus irmãos, nós precisamos tirar muita coisa que nós temos dentro de nós, a soberba de querer ser mais. O Senhor diz da soberba da vida, e eu digo a soberba até no nosso meio, meus irmãos, porque ninguém é superior a ninguém, todos nós somos um vaso, barro, feito pela mão do Senhor, no qual o Senhor nos habilita. Quem nos habilita é Deus. Toda habilidade nossa, ela vem de Deus. É lógico que nós temos que estar disposto. Se você estiver disposto, meus irmãos, Deus vai te encher. Agora, também, se você não tiver interesse, meus irmãos, não tiver ânimo, não tiver vontade, você vai ficar encostado. Mas se você tiver ânimo, se realmente você estiver disposto, se você quiser mudar de vida, meus irmãos, você pode ter certeza, Deus vai operar. Aleluia. Porque a gente realmente se dispõe e Deus faz a obra nas nossas vidas. Essa disposição, ela tem que ter ação. Meus irmãos, quando você se dispõe realmente a conhecer o reino de Deus, quando você dispõe realmente, agora eu vou realmente me instruir no reino de Deus, eu vou começar a ler a palavra todo dia, eu vou começar a estudar, eu vou começar a meditar, eu vou começar a orar, eu vou buscar o reino de Deus para que eu esteja cheio da palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Não deixe a vida mais te levar. Meus irmãos, não ande mais de qualquer jeito. Deus não chamou a gente para andar de qualquer jeito, solto no mundo, vagando no mundo. Meus irmãos, os homens estão vagando no mundo. Veja bem, olha a falta de sabedoria, de entendimento e discernimento. Meus irmãos, os homens estão vagando no mundo. Você pega os homens, eles estão vagando. O que é vagar, meu irmão? É realmente andar no vácuo, andar no vazio. Meus irmãos, eles andam no vazio da vida. O que é mais, pastor? A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa se dedica. E eu digo, aonde está Deus na vida dela? Eu digo, tudo no mundo, se não tiver Deus, meu irmão, ele é vazio. Nós podemos estar cheio da presença de Deus. Dentro do seu trabalho, você pode ser um instrumento de Deus, meus irmãos. Enquanto a maioria das pessoas trabalham para andar no vazio da vida, no vácuo da vida, deixa a vida me levar, estou trabalhando, vem vir no feriado agora, puxa, nesse feriado aqui eu vou para tal lugar, vou descansar, vou fazer um churrasco, vou curtir, vou para a praia, vou surfar, faz o que você quiser. Como eu preguei ontem, você pode fazer o que você quiser, a única coisa que você não pode ir é ter eternidade, meus irmãos. O homem pode fazer tantas coisas, ele só não pode ter a vida eterna. Porque para ter a vida eterna, meu irmão, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos andar com o Senhor Jesus. Aleluia. Olha,
nós pregamos de fé, Deus tem realmente operado milagres, cura e libertação. Mas o que o povo precisa entender é que primeiro eles precisam ser instruídos na palavra de Deus para purificar os seus corações a Deus, Precisamos estar revestidos da palavra para dominar todo o mal no qual nós somos acometidos todos os dias, meu irmão. Nós somos tentados sim, Você é tentado dentro de casa, muitas vezes até os teus familiares te atentam. Às vezes a mãe tenta os filhos e os filhos atentam os pais. Muitas vezes nós temos filhos que são a bênção, mas os pais acabam trazendo uma perturbação porque não tem unção espiritual, não tem o discernimento. É difícil, hoje é mais fácil os filhos estarem nesta perturbação. Então, se nós não tivermos todo esse entendimento, nós vemos que as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão dominando o mal que está no seu coração. Meu irmão, somos tentados em todo o tempo. Somos tentados já pelos nossos próprios sentimentos caídos, nossos sentimentos fracos, meus irmãos. Porque estamos toda hora irados, invocados, meus irmãos, com tudo, revoltados com tudo. Não temos paz dentro do nosso coração, já levantamos berrando, querendo colocar a culpa sobre tudo e todo mundo é culpado, cuida revoltado. Meus irmãos, nós estamos num mundo que Jesus diz, no mundo tereis aflições. As aflições vão acontecer, os impedimentos vão acontecer, meus irmãos, você tenha certeza. Às vezes você está esperando algo entrar, não entra, aí você fica revoltado com as pessoas, meus irmãos. Aí a pessoa faz uma promessa, ela não cumpre, você já fica revoltado. Meus irmãos, de repente o teu esposo falou que ia fazer uma coisa e não fez, aí você já fica revoltada. É lógico que nós temos que cumprir a palavra, mas nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, sabedoria. Em vez de você agredir com palavras o teu esposo porque ele esqueceu de fazer algo ou prometeu não cumpriu, você vai com amor e vai falar, bem, eu sei que você não fez, mas eu continuo ainda te amando, mas vê se da próxima vez você não esquece. Então tem hora que você pode realmente falar de uma forma amena, com amor. Meus irmãos, não pegar exatamente a espada e sair furando um ou outro com palavras, com agressão, isso não é de Deus. Precisa varrer tudo isso de dentro dos nossos lares, da nossa vida, meus irmãos. Não podemos pegar a espada e saindo cortando a orelha de todo mundo, meu irmão, como fez Pedro ali quando Jesus estava sendo preso. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós fomos feitos para andar em amor, bondade, aleluia. Se tiver algum sentimento mal dentro de você, ele precisa ser desraigado, precisa ser tirado. Meus irmãos, quando nós levamos uma oferta ao altar, o Senhor diz, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Olha isso, olha o que está te desligando. Aprenda lá a primeira oferta que você ouviu falar, a primeira oferta que você ouve falar na palavra de Deus, a primeira oferta na Bíblia está lá. Quando Caim e Abel vão levar o quê? Uma oferta ao Senhor. Está lá, a primeira oferta. Amém? A Bíblia nos leva ali que a primeira oferta depois do pecado é Caim e Abel. Começa ali. Nós vemos que a oferta de Caim não foi aceita. Por que não foi aceita? Porque havia algo dentro do seu coração contra o seu irmão. Quando Jesus, ele diz, de você levar a oferta e tiver alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a oferta no altar. Olha isso, a oferta está lá, parada. Deixa a tua oferta no altar. Porque não adianta você apresentar aquela oferta que ela não vai ter validade, vai ser igual a oferta de Caim. Deixa a tua oferta no altar, vai lá, se reconcilie com o seu irmão. Amém? Eu tenho certeza que tem irmãos que têm discernimento e sabem de todas essas coisas, mas a maioria não sabe. Há uma revolta dentro do coração das pessoas, há o não perdão dentro do coração das pessoas, e as pessoas tentam levar ofertas para Deus com seus corações todos sobrecarregados.
irmão, coração puro. Sabe para que Deus atenta? Aquele que é quebrantado de coração. Amém? Aquele realmente que tem um coração puro. É para isso que Deus atenta. E nós precisamos estar cheio da palavra de Deus. Como diz lá em Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Primeiro, a reconciliação, depois a oferta. Não é usar Malaquias 3 para trazer todo o dízimo à casa do tesouro, amém? Que o Senhor vai repreender o devorador. Eu digo, meu irmão, antes de tudo isso, antes de você apresentar a tua oferta, meu irmão, apresenta ela com o coração puro, diante de Deus. Um coração tirando toda a maldade do coração. Precisamos tirar toda a maldade. A reconciliação. A palavra de Deus diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. A palavra de Deus diz, se possível, tende paz com todos. Se possível. Sabe o que é isso, meu irmão? Faça o possível para você realmente ter paz dentro da sua casa. Faça o possível para você ter paz aonde você estiver, no meio do seu trabalho. Se possível, tem paz com todos, meu irmão, com todos. É paz. Deus não levantou a gente para viver no meio de intrigas, revoltados, girados, não, meus irmãos. Nós temos que olhar cada um como nosso próximo, meus irmãos. O ato que as pessoas cometem contra as nossas vidas, as dívidas, as ofensas, meus irmãos, não importa o tipo de pecado que a pessoa fez contra a tua vida. Eu digo, libere o perdão. Não deixe o mal ficar dentro de você. Eu tenho sempre batido, tem muitas pregações minhas, mensagens minhas, no qual eu digo que o apóstolo João diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, nós precisamos entender que esse ódio, quando nós vamos na palavra e no dicionário, o ódio quer dizer uma amargura, uma tristeza profunda, uma marca que não sai do seu coração. Toda vez que você lembra daquela pessoa, você lembra com ela de uma tristeza, de uma amargura, de uma revolta. Você não deseja o bem para aquela pessoa, você quer que aquela pessoa realmente caia, você quer que aquela pessoa seja destruída, você quer que aquela pessoa aconteça alguma coisa. Meus irmãos, que coisa maligna é desejar a maldição para o teu próximo. Você pode estar nem provocando, olha o teu coração como está. Caim poderia até não ter pronunciado para ninguém o seu sentimento, mas estava dentro do seu coração. Quantas pessoas, meus irmãos, elas não pronunciam da boca para fora, mas o mal está no coração. E eu digo, a palavra de Deus diz que nós que sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, já estamos pecando. Cada um de nós, meus irmãos, qualquer ser humano, ele foi criado por Deus para viver em amor e ser devedor do amor um para com os outros. Deus nos criou para nós sermos benignos, não malignos, benignos. Deus nos criou para a bondade. Deus quer que você tenha dentro de você sentimentos bons, pensamentos bons, porque se não tiver isso dentro de você, meu irmão, então você pode ter certeza, você precisa libertar. Essa natureza precisa sair dentro do seu coração. Não adianta você ficar indo para o culto, meus irmãos, se está impregnado ainda esses sentimentos dentro do seu coração. É tempo de libertação. Você precisa conhecer a palavra. Meus irmãos, vamos acordar. Eu estou falando para uma geração. Sai do ritual religioso, meu irmão. Não é, eu canto lá na igreja, você pode cantar na igreja, mas se o seu coração estiver carregado, meu irmão, que oferta você está levando para Deus? Porque Deus, Ele aceita a oferta de um coração puro, santificado, sem mágoa, sem tristeza para com o seu próximo, meus irmãos. Tem esposa irado com o marido, tem esposo irado com a esposa, meus irmãos. A ira não vem de Deus, sentimento malignos não vem de Deus. Precisamos desraigar. Aleluia. A palavra de Deus lá em 1 João, olha que tremendo, amém? 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte.
Quem que é o irmão, meu irmão? Olha isso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Pesado? Não é eu que estou falando, está escrito, 1 João 3. Amém? E ainda ele vai mais longe. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nem homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor, e nisto que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí? Será que essas palavras estão por acaso dentro das Escrituras, meus irmãos? É pelas Escrituras, meus irmãos, que nós vivemos. Porque as Escrituras, elas testificam de Jesus. E para eu estar em Jesus, eu preciso permanecer nas Escrituras. Eu não posso andar vagando, deixando eu andar de qualquer jeito, com meus sentimentos de qualquer jeito, falo o que eu quero. Eu falo o que eu quero mesmo. O que dá na mente eu falo, eu sou pavio curto. Meus irmãos, o inferno está cheio de pavio curto. Nós precisamos ser regenerados, transformados. Uma igreja que anda em amor. O que o diabo está fazendo nessa geração, meu irmão, é deixando uma geração totalmente equivocada, meus irmãos, eloquente, uma geração que não tem nem raciocínio, fala as coisas impensadamente porque não tem uma maturidade exatamente de Deus dentro dos seus corações e falam aquilo que eles acham que estão dentro das suas razões de fã, mas não é desse jeito, meus irmãos. Nós precisamos se voltar ao Senhor, se voltar ao Evangelho, aleluia. E vamos ter tempo aqui para falar um pouco também de Davi. Davi também passou alguns apertos com os seus irmãos, amém? Então nós vemos que Davi, aquele jovem, ainda não estava ali escolhido para estar junto com os seus irmãos, e talvez a família de Davi, como tinha muitos irmãos e como ele era o mais moço, nós vemos que talvez o primogênito, como era costume ali, do primogênito ter tido ali como o maioral, como o principal, e que a bênção estava sobre o primogênito, geralmente Davi, que era o mais moço, devia servir para alguma coisa, cuidar de ovelha talvez. Davi tinha o coração segundo o coração do Senhor. E nós vemos que havia uma batalha ali, no qual os filisteus cercaram ali Israel com o Golias, o gigante, por 40 dias, estava oprimindo o povo de Israel. Mas nós vemos que o pai de Davi, amém? E disse Jessé, está lá em 1 Samuel 17, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa cheia de grão tostados e esses 10 pães, e corre e leva-o ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos, e ver-se-ão se vão bem, e tornarás ao seu senhor. Amém? Então nós vemos aqui que Jessé, ele é tremendo, né? Ele chama Davi, manda levar pães aos seus irmãos. Olha como que é tremendo a preocupação de Jessé com a família. É difícil. Imagina que os seus filhos estão servindo o exército. Nós não podemos chegar lá e mandar qualquer um dos nossos filhos entrar lá no quartel, ver como eles estão. Mas Jessé, ele usa aqui uma estratégia e manda Davi levar 10 queijos ao capitão de 1000. Abriu espaço, amém? O Senhor diz para a gente dar presentes, porque o presente, ele quebra os impedimentos. Os presentes, meus irmãos, que nós damos, ele quebra toda oposição. Nós vemos que Jessé manda entregar ao capitão de 1000 10 queijos, para que ali o capitão de 1000, influenciado, abrisse caminho exatamente para Davi ver os seus irmãos. E Davi, ele desce até os seus irmãos, amém? E ele vê aquela batalha sendo travada pelo aquele gigante. 1 Samuel 17, 23, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém,
todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesse aqui com essa e com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste aqui para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo tornou-lhe a responder. Amém? Vamos parar por aqui, porque a gente já conhece o que Davi fez. Amém? Davi vai lá, enfrenta o gigante e derruba aquele gigante. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, Davi, ele obedece ao seu pai. Davi estava ali obedecendo ao seu pai, a preocupação de Jessé com a família, de levar exatamente pão aos seus filhos que estavam ali naquela batalha, mas não estavam na batalha porque estavam todos acuados com medo do gigante. Mas havia um propósito ali de Deus, amém? Havia um propósito de Deus. Deus levanta Davi, amém? Você vê que Davi, aquele menorzinho que estava cuidando de ovelha, aleluia, ele que ia livrar naquele momento Israel daquele gigante. Não adiantava estar todos aqueles que se achavam exatamente na soberba, como o próprio Eliabe, irmão de Davi, que era o mais velho. Meus irmãos, está na frente de batalha, porque a unção não estava na vida daqueles homens, a unção estava sobre a vida de Davi. A unção de Deus estava sobre a vida de Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós vemos que, meus irmãos, aquele homem, aleluia, ele começa exatamente a perguntar, Davi começa a perguntar por que há uma afronta de Golias. Mas aqueles homens estão todos acuados e dizendo que quem derrotasse aquele gigante, o rei daria a sua filha em casamento e ainda livraria a casa do seu pai de pagar impostos, meus irmãos. Está aí uma oportunidade de Davi, aleluia, glória a Deus, de mostrar a unção de Deus sobre a sua vida. Mas nós vemos que já começa o que, meus irmãos? Quando Davi começa a falar com o povo, quem é esse circunciso? Já o irmão Cirô, a Bíblia diz que o seu irmão Cirô, pois, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, disse: por que desceste aqui com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Olha, Davi estava indo levar pão para eles, amém? Vê como eles estavam. Davi estava obedecendo ao pai, Quem mandou ele foi o próprio pai. Jessé manda Davi ir aos seus irmãos. Meus irmãos, Davi olha aquela situação daquela afronta, porque Davi tem uma unção do Espírito Santo, meus irmãos, sobre a sua vida. E quando ele vê aquela ameaça, meus irmãos, afrontar os seus irmãos, ele se dispõe a enfrentar exatamente aquele gigante, meu irmão. Ele dá a sua vida naquele momento para enfrentar e livrar aquele povo. Mas os seus irmãos não estão nem olhando isso, meus irmãos. Os seus irmãos estão irados, os seus irmãos estão cheios de sentimentos. Os seus irmãos já estão o acusando que o seu coração está cheio de maldade, que conhecia a presunção dele, que largou aquelas poucas ovelhas do seu pai com quem, meus irmãos?
Quando nós saímos para fazer a obra de Deus, meus irmãos, muitas situações nós passamos de afronta. Nós passamos as afrontas porque o que o diabo quer fazer, meus irmãos, atingir o teu sentimento. Mas foi tremendo que Davi, ainda que o seu irmão ali o afrontou, que o seu irmão falou que o seu coração estava cheio de maldade, que ele era presunçoso. Com quem que você deixou essas ovelhas? Só acusação. O inimigo só estava levantando acusação contra a vida de Davi, mas a palavra diz que Davi saiu fora. Davi deixou o seu irmão falando, ele não atentou exatamente pelas palavras do seu irmão, antes ele estava exatamente cheio da unção do Espírito Santo, que nada podia tirar ele da direção de Deus. E eu digo, meu irmão, quando você está na direção de Deus, na unção de Deus, meu irmão, você tampa os seus ouvidos, ainda que as pessoas façam ameaça, ainda que as pessoas falam para você, você está cheio de maldade, você está cheio de interesse. Meus irmãos, você largou tudo para servir esse Jesus, agora é só Jesus, você só quer ler Bíblia, agora você deixou a casa abandonada, agora você deixou tudo para Jesus. É isso que Eliabe estava falando. Com quem que você deixou suas pobres ovelhas? Desceu aqui, eu conheço a presunção, a maldade do seu coração, está se escondendo atrás desse Jesus. Você era um pecador, fazia um monte de coisa errada, agora está se escondendo atrás desse Jesus. Meus irmãos, é só Jesus para cima, é só Jesus para baixo. Meus irmãos, tem hora que nós temos que fazer igual Davi, não podemos dar ouvido. Sabe por quê? Davi tinha que derrubar aquele gigante, mas o inimigo sabia que a unção estava sobre a vida de Davi, e que Davi realmente tinha o poder de Deus para derrubar aquele gigante. Ainda que seus irmãos tentaram ali lhe acusar, te tirar do foco, ele não deu ouvido. Eu digo, meu irmão e minha irmã, Deus tem um propósito na sua vida para derrubar o gigante que está afrontando dentro da sua casa, para derrubar esse gigante que está na tua vida, meu irmão, que tem afrontado. Porque quantas situações você tem recebido afronta, meus irmãos, afronta no meio do teu casamento, afronta em toda a sua vida espiritual, mas tem membros da tua família, meus irmãos, que têm se levantado com acusação, desmerecendo a tua vida, dizendo que você está cheio de maldade no seu coração. Eu digo, meu irmão, é tempo, aleluia, de não deixar o sentimento da maldade ficar dentro do seu coração. Aleluia, tira toda a maldade, fala, Senhor, perdoa eles, porque você sobe para essa batalha e Deus vai te dar vitória. Deus vai derrubar esse gigante do seu caminho. Deus vai derrubar esse gigante que tem entrado e afrontado a sua vida, porque todos estão com medo, mas Deus levantou você para libertar essas almas em nome de Jesus. Aleluia. Não dê ouvido, meu irmão, não dê ouvido, aleluia. Não dê ouvido, não deixe o seu coração dar ouvido às afrontas, à humilhação, não deixe ele entrar no seu coração. Davi não deixou exatamente as palavras dos seus irmãos, que eram palavras maldosas, que eram palavras de afronta, entrar no coração, não. Ele tinha o objetivo exatamente de derrubar aquele gigante. E eu digo, meu irmão, Deus te levantou para derrubar o gigante, para libertar a sua casa, para libertar os seus filhos, para libertar o seu esposo, a sua esposa. É isso, meu irmão, aleluia. Você precisa ter discernimento. O inimigo quer minar o seu coração, o inimigo quer colocar exatamente os sentimentos. Olha, eles estão todo mundo contra a tua vida. Olha, você não merece isso, você é um coitado, você é uma coitada. Você vai para Jesus, eles te humilham, eles te falam mal. Meus irmãos, eles realmente estão todos contra você. Você não pode deixar o teu coração ficar exatamente como um coitado. Eu sou um coitadinho. Não, meu irmão, sacode essas palavras do dentro do seu coração, levanta exatamente, porque o inimigo quer fazer você parar, e ele acerta o teu coração para fazer você parar, mas o Senhor diz, não pare, não dê atenção a essas afrontas, aleluia, que o inimigo quer atingir o teu coração. Não deixa a maldade entrar dentro do seu coração.
coração, não deixe o pensamento mal entrar dentro do seu coração, não. Olha para o Senhor, para o autor, consumador, e fala: Senhor, eu estou com meus ouvidos tampados às afrontas, porque o meu objetivo, Senhor, é se encher da tua paz, é se encher do teu amor, da tua misericórdia, porque os inimigos vão cair, porque o Senhor opera naqueles que têm um coração puro. E eu digo, meu irmão, é nesta oração que Deus vai derrubar, é neste poder, enfrenta o mundo espiritual. Você não tem que guerrear contra o seu irmão, contra o seu esposo, você não tem que guerrear, meus irmãos, na carne, não é com palavras. Você vai entrar no mundo espiritual e vai desfazer todo o conselho do diabo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para desfazer toda sofisma, meu irmão. Sofisma é conselho. Satanás, ele levanta um conselho contra a tua vida. Satanás, ele levantou um conselho no coração de Eliabe para afrontar Davi, mas Davi estava em espírito, meu irmão. Ele não entrou na luta da carne contra o seu irmão, meu irmão. Ele foi lutar exatamente contra aqueles que estavam afrontando. Sabe quem está afrontando a tua casa? É o diabo. E você precisa realmente se investir de amor, porque é no amor e na misericórdia que você vai derrubar as hostes espirituais malignas, meu irmão. É no amor que você derruba o inimigo. É no amor que Jesus venceu naquela cruz do Calvário, e ele nos ensinou para nós termos o amor de Deus e a misericórdia. O mundo é vencido, meu irmão, é pelo amor, porque quando nós estamos no amor de Deus, nós vencemos a morte, e quando nós vencemos a morte, a unção de Deus está na tua vida, a unção de Deus está na tua vida, a glória de Deus está na tua vida, para falar que o amor de Deus excede todo entendimento, meu irmão. Meus irmãos, o amor de Deus, meu irmão, perdoa as afrontas, perdoa tudo. É tempo de perdão, é tempo de levar uma oferta pura a Deus, com um coração puro, porque Deus te liberta, meu irmão, de todo esse sentimento mal. Deus te liberta, Senhor, te dá sabedoria, te dá discernimento. O Senhor, meus irmãos, prepara as nossas mãos para a batalha, porque Ele prepara o nosso coração puro para batalharmos pela fé em nome de Jesus, para que a nossa oração tenha o poder no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que o Senhor agora, Senhor, dê vida àqueles que estão doentes, meu Pai, que sares que estão enfermos, Senhor, onde eles estiverem. Levanta aqueles que estão abatidos, meu Pai. Levanta este povo, Senhor, com esta unção poderosa do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Quero ver se tem um povo cheio de amor no coração. Vai lá no mural da rádio e deixa lá o amor de Deus, aleluia, cravado no seu coração pelas suas infinitas misericórdias. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.